Olá, esse é o Mil Contra, o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Aqui com a gente você vai encontrar vários conteúdos sobre marketing digital, sobre gestão, sobre finanças principalmente, e também saber um pouco das novidades que a gente tem no Inter Empresas e nos nossos produtos para o público empreendedor. Hoje a gente está com mais um convidado super especial aqui, que é o Léo. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Igor. Grande prazer estar aqui conversando com vocês. Grande prazer estar aqui no Inter, nessa casa maravilhosa. Obrigado mesmo. Léo, conta pra gente um pouco sobre a sua história. Você é empreendedor, é autor, conta pra gente um pouco aí. Legal, obrigado, Igor. Puxa, pessoal, é um grande prazer estar sendo recebido aqui nessa maravilhosa casa que é o Inter, e poder compartilhar um pouco daquele conhecimento que eu tive, das experiências que eu tive, que eu pude consolidar também num livro, assim, uma das coisas mais gratificantes que eu tenho. Então, o público daqui realmente, assim, nota 10, a galera que está querendo aprender e se desenvolver. É um grande prazer, então, pessoal, vocês que estão me ouvindo aqui, eu sou o Léo Mack. Você pode me encontrar no meu Instagram, que é @oleomack, ou no meu site, leomack.com.br. E fica até o final, porque nós vamos ter um presentinho especial para você, que é ouvinte aqui do podcast Mil Contra. E assim, o início, Igor, de tudo, para mim, começou quando eu comecei a entender e quando eu percebi que eu poderia fazer soluções que as pessoas gostariam de comprar, né? E utilizar aquelas soluções e que isso não teria limites. Eu acho que essa foi a primeira chama, né, de empreendedorismo que aconteceu comigo. Então foi assim que eu comecei a empreender. Aí, em termos de segmento, né, e vontade, eu fui um pouco influenciado. Eu vou dizer assim, um pouco influenciado, porque eu nunca fui obrigado, mas um pouco influenciado pelo meu pai. Porque o meu pai, ele ainda tem, né, uma empresa de tecnologia, e ele sempre trabalhou muito, muito mesmo, né, mas muito mesmo. E essa dedicação, essa paixão que ele tinha, esse carinho que ele tinha, e pelo segmento que é da área de tecnologia, me fez olhar para isso com muito mais, eu acho que com muito mais atenção, sabe? Então, quando eu era muito acostumado, né, quando eu tinha lá, sei lá, meus 8, 9, 10 anos de idade, eu olhava ele com aqueles computadores enormes, coisas que, né, hoje em dia já... Só um celular é muito mais potente que aquilo, né? A gente sempre ouve falar isso. Mas aquelas coisas enormes, eu ficava fascinado com aquilo. E um dia eu imaginei, né, que eu pudesse fazer alguma coisa. Então foi assim, esse foi o começo do porquê, né, que eu comecei a empreender. Mas tem bastante jornada aí no meio, né? Tem bastante coisa. Sim, nós vamos falar um pouco da jornada como um todo. E você acabou citando aí que você está lançando no próximo mês o livro Eu Empreendedor, né? Isso. Conta pra gente um pouco, né? Sobre o objetivo do livro, por que você decidiu também investir, né, nessa carreira de autor, trazer também um pouco do seu conhecimento para o público. Legal. Igor, eu tive a oportunidade de estudar em uma universidade no ensino médio federal, que era na Escola Técnica da UFPR. E quando eu entrei lá, eu estava decidido que eu iria tentar alguma coisa fora do Brasil. Eu estava decidido que eu iria tentar, seja uma universidade ou seja uma carreira, alguma coisa, né, fora do Brasil. Por quê? Porque naquela época a mentalidade que eu tinha era uma mentalidade de que as coisas aqui no Brasil não funcionavam, não iam para frente, não iam dar certo. Então eu olhava mais para fora e eu visava mais isso. Então nessa época eu comecei a estudar bastante. Nossa, eu adoro estudar, então acho que ser autor é meio que uma consequência de gostar muito de estudar e absorver conhecimento. E aí eu, depois entrando na faculdade de Sistemas de Informação, que é a parte um pouco mais técnica, eu consegui conquistar uma bolsa para estudar fora, no Canadá. E legal, assim, foi muito bacana, mandei super bem lá, gostei muito, era muito desafiador também, né? Porque você não tá numa língua nativa e tudo mais, mas isso aí você, né, vai desenrolando. Então isso aí foi tranquilo. Mas o ponto-chave para mim, para poder, né, querer compartilhar a informação com mais pessoas, com mais empreendedores e empreendedoras, foi que quando eu estava lá e eu voltei pro Brasil, eu consegui perceber que a gente reclama aqui do Brasil de boca cheia, sabe? De barriga cheia, né? A gente reclama demais aqui do Brasil. As coisas lá funcionam bem, sim, funcionam. Naquela época, né? Funcionavam muito bem, não sei como é que tá hoje. Mas eu percebi que a gente reclamava e reclama ainda das coisas de barriga cheia. E tem coisas que são ineficientes no Brasil. E o que eu entendi é que o que vai mudar o país, o que vai realmente gerar transformação aqui no país, não é
é partido A, partido B, político X, Y, Z. Não é isso. O que vai mudar é negócios, é empresas, é geração de trabalho, geração de emprego, geração de valor, né? Então, eu entendo que é isso que vai mudar o país. Por isso que eu tenho um carinho gigante pelas pessoas que estão nos ouvindo, que são empreendedores, empreendedoras, ou que querem fazer isso, porque, olha, pode parecer super clichê o que eu vou falar, mas são guerreiros. Cara, essa turma aí é uma turma que, realmente, sabe, tem que ter bastante atenção. E aí, o que eu entendi, né? Durante toda essa trajetória, eu sempre gostei de fazer 5 coisas que eu acredito ser a minha vocação, né? Que são 5 coisas, que é analisar, estudar, organizar, delegar e escalar. Exatamente isso. Eu gosto muito de fazer isso. Analisar, estudar, organizar, delegar e escalar. E no final das contas, uma empresa é um pouco disso, né? Uma empresa é a gente entender um segmento, estudar aquele segmento, organizar, né, a sua empresa de tal forma que você consiga delegar para outras pessoas e aí sim você vai escalar, né? Aí sim você vai fazer ela crescer. Então, eu me encontrei com essa vocação. E o ponto para fechar esse raciocínio, né, do porquê compartilhar essa informação, o conhecimento, né? O ponto principal, Igor, eu vejo que isso é aplicável com qualquer tipo de empresa. E foi isso que eu escolhi para minha vida, foi isso que eu escolhi para minha carreira, que é ser empreendedor independente do segmento. Eu já tive várias empresas, já empreendi na área de tecnologia, na área de varejo, na área de prestação de serviço, consultoria, educação. Já investi em várias áreas. E eu entendi que, aplicando essa minha vocação, eu conseguia fazer elas darem certo. Algumas, sim, eu quebrei. Já empatei. Isso veio para minha bolsa de aprendizados. Eu tenho uma série de coisas que não dão certo, né? Mas o mais importante, que daí eu entendi, é que eu precisava, de alguma forma, aliar a mudança do Brasil, que é por meio do empreendedorismo, que eu acredito muito que vai ser uma das alavancas, tem várias outras, mas eu acredito que essa é uma delas, né, o empreendedorismo. E a outra é que eu consigo compartilhar todo esse conhecimento, essas burradas que eu fiz e bons acertos, conseguir compilar em um método. E esse método é o que está nesse livro aqui, Eu Empreendedor, que é o método 5Cs. Por coincidência ou não, também são 5, né? Como os itens que eu falei agora, mas eles são voltados mais para o empreendedorismo mesmo. Só para citar eles, coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Perfeito. E você contou um pouco, né? Da sua inspiração, do seu pai, um pouco do que também te fez a levar, a difundir os conhecimentos que você teve na sua história enquanto empreendedor. Mas antes da gente ir para os 5Cs, né, que você já citou, vamos falar um pouco sobre a sua história empreendedora. Assim. Um dos seus negócios, né, que é a Yukondo, é parceira nossa aqui do Inter. A gente tem orgulho também de ter essa parceria junto a vocês aí, construir uma relação super legal, né, com esse mercado condominial. Mas conta um pouco pra gente, assim, do que você já passou nessa história até chegar nesses cases de sucesso, um pouco do que você já se arriscou dentro desse mundo empreendedor aí para chegar até hoje. Legal. Para chegar a Yukondo é a empresa do meu coração, né? A Yukondo é a empresa que ela tem toda a minha dedicação, tem todo o meu carinho por fazer agora a 5ª etapa dela, né? Que é a gente conseguir escalar, né? Conseguir crescer. Porque os 5Cs nela já estão bem aplicados, então agora a gente já tem que fazer ela alavancar mais para ajudar mais condomínios, mais administradoras, né? Mais síndicos e mais os moradores. Só que para chegar nesse resultado que a gente teve na Yukondo, como você falou, eu tive outras empresas que algumas delas deram muito certo e outras delas nem tanto. Vou citar algumas aqui. Certa vez, eu como trabalhava nessa parte de desenvolvimento de software, né, como eu me formei nessa parte de desenvolvimento de software, quando você, pelo menos há, 10 anos atrás, né, a pessoa que estava fazendo um sistema, um software, ela meio que tinha que fazer tudo. E como empreendedor, essa frase é comum, né? Você tem que fazer tudo no começo, não é verdade? Então, a gente começa tendo que fazer tudo. E eu, como eu estudava bastante, eu gostava daquilo que eu estava fazendo, eu pensei assim, eu falei, caramba, eu posso criar qualquer sistema, eu posso criar qualquer coisa, né? Sem aquela visão comercial, era muito mais de sentar e fazer, vou fazer mesmo. Fazedor, Não, né? O fazedor mesmo. Cara, vou fazer esse negócio e vai dar certo. Vai vender sozinho. Essa era, né, a mentalidade lá atrás no começo, né? Então, eu ia lá, achava um nicho, vou citar um dos nichos que eu encontrei, foi o nicho de
uma rede social para o mercado de seguros na época. O que eu olhava, né? Só fazendo um pequeno parênteses. Eu olhava que naquela época, isso era, sei lá, 2012, 13, alguma coisa assim, existia o Facebook estava meio que engateando ainda no Brasil. Sim. Era rede social, não tinha página de empresa na época ainda, mas eu observei que no mercado tinham várias redes sociais de nichos que estavam saindo. Exemplo, era Guia Invest, se eu não estou enganado. Guia Invest talvez tenha até hoje. Mas é um pessoal que fez uma rede social para investidores. E tinham diversas outras redes sociais nichadas. Eu olhei para o mercado de seguros, um mercado super tradicional, né? Um mercado assim, que estava com um certo... uma diferença entre inovação e o que estava sendo apresentado no mercado. Falei, quer saber? Eu vou fazer uma rede social. Né? E aí eu chamei de Social Core. Nome... uma porcaria, não deu certo, você não vai encontrar mais. E foi o Social Core. Então, eu com aquela vontade de fazer, eu copiei o Facebook. Foi exatamente isso que eu fiz. E copiei também uma parte do Guinvest, porque eles tinham feito também uma cópia do Facebook naquela época. Claro, era muito mais simples, né? Eu tô falando aqui de uma forma bem leviana, né? Mas era muito mais simples, mas ele fazia o que tinha que fazer, comentários e tudo mais. E aí... eu também um pouco influenciado pelo meu pai, porque o mercado que ele atuava era o mercado de seguros. Eu, com a empresa de software, e aí eu olhei e falei assim, cara, quer saber, eu vou fazer essa rede social, mas o pessoal não tá usando. Então, eu vou fazer uma ferramenta de gestão de apólices dentro dessa rede social. Foi o que eu... as pessoas... Pra fazer, exatamente. E aí, eu comecei a observar o seguinte, Igor. Eu comecei a observar que ninguém queria a rede social. A galera só queria o sistema, entendeu? A galera só queria o sistema. Então, esse é só para fechar o parênteses que eu abri, né? E falando de um projeto e também de um aprendizado que eu tive nesse momento, foi que muitas vezes nós, como empreendedores, a gente acredita que a gente vai fazer um negócio mágico, porque deu certo em outro mercado ou outro nicho ou coisa assim, e que o negócio vai rodar por si só, vai se vender sozinho, vai cair na boca do povo, no boca a boca, e tudo vai dar muito certo. Olha... talvez tenham casos assim. Talvez tenha. Realmente, pode ser que tenham, mas eu posso garantir que é a exceção. Não é a regra, né? É a exceção mesmo. E se por acaso tem alguma exceção dessas que você conheça, dá uma olhadinha se não teve um investimento pesado atrás. Dá uma olhadinha se não teve uma campanha de marketing muito bem feita atrás, que viralizou, né? Viralizou sozinho. Então assim, então podem ter esses casos de exceção, mas eles são difíceis de acontecer. Então tem que ter sempre uma boa estrutura. E olha, Igor, eu fiz vários projetos com essa intuição. E essa intuição de querer fazer, sabe? E você amar, ter paixão por fazer um negócio, é justamente o primeiro C, que é o coração. Então eu fui com essa vontade, mas faltavam os outros 4, né? Então eu fui com isso e aprendi, né? Depois esse Social Core virou um sistema de gestão, que depois virou uma empresa que eu cofundei junto com outras pessoas também, que depois ela foi vendida, e que, nossa, isso daí foi um gigantesco aprendizado para mim, porque eu olhei para o negócio e deixei de olhar. E isso é difícil os empreendedores e as empreendedoras pensarem e perceberem no começo, que é o pensamento de eu tenho um negócio e eu sou um negócio, sabe? É um pouco diferente. Então, quando tivemos ofertas, né, pra gente poder vender a nossa empresa, eu consegui perceber que eu não era um negócio. Eu tinha um negócio, né? E aí eu falei, então beleza, então isso aqui tem que ficar cada vez mais profissional, cada vez mais organizado, porque com o Léo ou sem o Léo, isso aqui tem que caminhar, isso aqui tem que crescer, né? Tem que ser, é muito maior do que eu. Então eu preciso deixar tudo certinho para que isso aqui consiga se perpetuar, né? Consiga caminhar por si só. E isso é muito comum, né, Léo? Porque a gente até conversou em outros episódios aqui, que o empreendedor brasileiro, ele é o que a gente comentou, é o fazedor, né? Dificilmente ele veio pela história da gestão, pela história, né, do conhecimento técnico e empreendedorismo. Ele vem, ou ele é um cozinheiro que sempre gostou de cozinhar e quer ter um restaurante. Ou é uma pessoa que já tinha uma execução de uma determinada tarefa e decide ter a própria empresa sobre aquilo. E aí ela se confunde muito com os gostos dela, com o amor que ela tem pessoal sobre aquele assunto. E fica difícil de ter essa separação, né? Eu acho que isso é um dos grandes pontos, né, de crescimento do empreendimento daquela pessoa. Conseguir ter esse discernimento, muitas vezes, até onde eu posso ir, até onde a empresa tem que conseguir andar com as próprias pernas, né? Perfeito. E aí você começou a citar sobre os 5 Cs, né? Você falou um pouco do coração, que é essa ligação emocional, de certa forma, Total. mesmo com o negócio. Você pode contar um pouco pra gente sobre os outros Cs também?
Claro. Depois, aí, né, eu vejo que depois que tem essa conexão com esse coração de você querer ir lá e fazer, e isso está muito ligado à vocação, né? Até no Eu Empreendedor, eu cito vários estudos, né? Mas vários estudos mesmo, que mostram que quanto mais ligado à vocação da pessoa, aquilo que ela ama, aquilo que ela gosta de fazer, quanto mais próxima disso ela tiver, mais fluido e mais natural são os resultados para ela, né? E aí você que está assistindo ali, você deve estar pensando assim, Léo, você tá viajando, cara. Você tá viajando, sabe por quê? Porque você não tá vendo a pilha de boleto que tá aqui na minha frente e você vem falar de vocação e não sei o quê e tal. Cara, você tá viajando. É isso que a galera pensa. Mas eu posso dizer pra você o seguinte, eu entendo e eu sei. Eu já estive aí, eu já senti isso. E não foi da noite pro dia que eu falei assim, quer saber? Não vou pagar nada, e minhas obrigações, não quero mais saber e vou fazer o que eu gosto. Não. Mas teve todo um planejamento, né? Eu acho que o pensamento da gente começar a seguir essa vocação, esse coração, e estudos mostram isso, eu cito bastante eles nos meus canais, né? E também no livro, mas eles mostram que a gente precisa seguir esse caminho. E aí sim a gente vai realmente ter a plenitude, né? Conseguir ser mais pleno. E alcançar mais e melhores resultados, quaisquer que sejam os resultados que cada pessoa quer. E aí, a gente caminhando, né, pros outros Cs, Igor, eu vejo que na Yukondo, agora falando dela especificamente, né? E um parênteses aqui, a Yukondo, pessoal, é uma empresa de tecnologia, de software, fundada pelo Marcos, pelo Juliano, pelo Ivan e por mim, com o grande objetivo de ajudar e resolver a vida das administradoras de condomínios. E, por consequência, os condomínios vão utilizar, né, os síndicos, as síndicas, os moradores utilizam a plataforma para fazer toda a parte financeira, né, de cobrança, negociações e outros serviços financeiros, né, como seguros e por aí vai, assim como a parte de comunicação dentro do condomínio. Reserva de espaço, receber as encomendas, fazer abertura de chamado para o síndico e por aí vai, né? Então, o nosso site é yukondo.com.br. Se você estiver interessado, a gente vai ter o maior prazer em estar resolvendo a vida de vocês aí que administram condomínios. Na Yukondo, Igor, a gente aprendeu, eu pelo menos, né, posso falar por mim, aprendi o seguinte, que fora todas, né, as outras empresas, eu consegui encaixar e consegui entender esse ponto que nós estávamos falando de ser a empresa e ter a empresa. Porque a partir do momento que a gente tem um negócio, né, que a gente olha para aquilo como algo maior, a gente entende que nós temos um papel lá dentro. E o nosso papel, muitas vezes, nós não conseguimos, como empreendedores, empreendedoras, nós não conseguimos fazer tudo. E esse fazer tudo né, a gestão completa da empresa, quando a gente percebe que não consegue fazer tudo, a gente traz pessoas muito boas para perto, né? E é por isso que, junto com o Marcos, com o Juliano, com o Ivan, a gente conseguiu encontrar cada um o seu ponto forte. Uma curiosidade, nós 4 nos formamos na mesma universidade, então foi lá em 2011 que nós nos conhecemos, né? Sistemas de informação, né? Ali a gente aprendendo a programar e fazendo essas coisas. Então foi lá que nós nos conhecemos. E aí, depois, né, desse período, a gente conseguiu entender que nós nos complementávamos. E isso, conseguir encontrar pessoas, nesse caso até sócios, né, que sejam complementares, é um grande desafio, né? É um grande desafio. Hoje, a potência que a gente consegue fazer, né, de atividades, ela é muito maior do que se fosse uma pessoa sozinha liderando ou 2 pessoas liderando, né? Então esse é um grande aprendizado. E como que nós dividimos isso? Pensando, né, até nos 5 Cs. Os 5 Cs, eles consistem em empreender, então, com o coração. E normalmente isso é no começo. Quando a gente empreende com o coração, normalmente acontece o quê? Né? A gente começa a vender. A gente começa a encontrar clientes ou tem técnicas para buscar o cliente ideal, entender qual é o produto, escutar o cliente, entender qual é o produto que tem que ser oferecido, né? E aí a gente começa a vender. Então, o segundo C é cliente. E é justamente conseguir encontrar esse ponto de virada, em que o cliente realmente começa a pagar para você. Tem aquele falso cliente, né, que é aquele cliente assim, que você vai fazer pesquisa, né? Você vai na rua fazer pesquisa. Mas você compraria essa caneca cheia de água? E aí todo mundo responde, sim, compraria, né? E a próxima pergunta é o seguinte, então beleza, então compra aqui. Essa é a segunda, tô sendo agressivo aqui, tá? Mas essa é a próxima pergunta. Então compra aqui. A partir do momento que a pessoa tirar o dinheiro dela e entregar para você,
Aí sim está validado. Uhum. Aí nós estamos bem, né? Então, conseguir encontrar isso é o segundo C. Tem várias formas de fazer isso, né? Então, o segundo C, ele mexe com atender ao cliente e conseguir vender. Uhum. Aí, né, o empreendedor, os 5 Cs até, pessoal, eles seguem mesmo essa ordem. Quanto mais inicial o empreendedor está, mais no primeiro C vai estar, né? Mais no coração. E quanto maior for a empresa, quando tiver suas 25, 30 pessoas ali, ela vai estar mais no último C, que é a parte de cultura. Perfeito. Então, seguindo no cliente, quando você começa a vender, qual que é o próximo problema, né, dificuldade que você vai ter? Normalmente é caixa, que é o terceiro C. Né? Então, você começa a ter dificuldade de caixa. E quando eu falo dificuldade de caixa, ela vai de... Nossa, eu já escutei de tudo das pessoas que eu mentoro, né? Da equipe, né? Que também é na empresa, a equipe também reporta. E a gente entende de tudo, né? Como problema de caixa. Por exemplo, falta de dinheiro é problema de caixa. Você ter muito dinheiro e não saber onde investir é outro problema de caixa. Sim. É um problema melhor. Mas também é um problema, né? Porque você fica com aquele caixa e aí a pergunta que fica na cabeça é, cara, eu tenho concorrentes. O que esses concorrentes estão fazendo, né? Como que eu vou investir melhor para ter os meus diferenciais e, né, por aí vai. Então, começa a ter problema de caixa. E no método, eu consigo mostrar como fazer um controle de fluxo de caixa, olhar para onde investir, né? Com certeza, né? Boa parte dos mentorados que eu tenho, também dos leitores que conversam comigo lá nas redes sociais, a galera mistura a conta pessoa física com a conta jurídica. Aqui no dia. Nossa, é assim, eu entendo, sabe? Eu entendo que às vezes nós queremos reduzir a burocracia, né? E tentar facilitar as coisas. Do dia a dia, acaba tomando essas decisões, né? Exatamente. E eu sinto isso, que o pessoal tem essa dificuldade inicial. Mas a mensagem que eu deixo é que quando você tem a conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica juntas, invariavelmente você vai fazer uma pergunta quase todo tempo, né? Que é a pergunta que é a seguinte: cara, eu invisto, será na minha família ou eu invisto na empresa? Na tentação. Pronto, entendeu? E na emoção também. Pronto. Exatamente. Pronto. Você já não consegue racionalizar. Então, é importante dividir, né, a conta na pessoa física para dar a conta na pessoa jurídica. E, né, quem não tem uma conta na pessoa jurídica, nós temos um excelente... Né, temos o Inter aí. Isso aí. Interempresas, que é super fácil, burocracia pequeníssima, né? Nem tem, é só tudo digital. Não tem que ficar indo em banco, né? Aquela história. Então, é muito tranquilo. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa para não abrir uma conta na pessoa jurídica. Então, o problema de caixa é isso, né? Para seguir, né? Fechando para os outros 2 Cs, cadência Então, beleza, vamos imaginar que o caixa está funcionando, os clientes estão vindo com uma certa previsibilidade, o caixa está controlado, tem reserva de emergência, né? Para imprevistos. E aí, o que acontece? O empreendedor... Pessoal... Pode ser que os empreendedores que estão nos ouvindo, alguns deles, né, não olhem para isso que eu vou falar e falem assim, isso é impossível. Mas acreditem, pessoal, chega um momento, numa etapa, né, que você está empreendendo, que você senta na sua mesa, sabe? As coisas estão ok, e você senta na sua mesa e fala, que diabos eu tenho que fazer? Cara, o que eu faço? O que eu faço? Porque a galera do atendimento está atendendo. A galera da produção está fazendo o que tem que fazer. E eu, o que eu faço? Sabe, você se pergunta isso. E aí, nesse momento, é muito perigoso que muitos empreendedores daí começam a dar pitaco, sabe? Em coisas que não tem nada a ver. Aí começa a ir num lugar, invade uma sala, invade um outro lugar lá e começa a fazer um monte de besteira na empresa. Qual que é o ponto aqui que eu quero trazer? Que quando a gente tá, né, ou com esse pensamento de, cara, o que eu faço agora? Que tá funcionando e tal, o que eu faço? Ou quando a empresa tá totalmente desorganizada, pense na cadência. Pensa no C da cadência. O que é a cadência? A cadência é a gente conseguir organizar a empresa, e eu coloco um método de divisão de trimestres, de metas, de comemorações em equipe. Coloco um método que a empresa ela tem que renascer a cada 92 dias. É isso que eu coloco. A cada 92 dias, a sua empresa tem que nascer. Por quê? Porque senão, se ela não se renova, não renova os ares, a equipe que tá lá, vai lá só pra, não tem objetivo, constar, não tem sonho, só vai pra constar, sabe? E aí, é aquela pessoa que fala assim, cara, lá na empresa tá tudo igual.
tá tudo ok, tá tudo chato. Imagine a equipe falando isso, né? Você vai lá, coloca assim, tá tudo chato, tá tudo ok, tá indo, rotina, né? Então, essa rotina, ela tem que durar no máximo 92 dias, Sim. né? Segundo o que eu acredito, que eu prego e ensino para os mentorados. Então, a cada 92 dias tem que renovar a empresa com nova energia, novos ares, e você que está empreendendo, você não vai ficar sem saber o que fazer, porque você sempre vai ter um excelente trabalho focado, nichado, naquilo que você tem que potencializar a empresa. É diferente, tem um diferencial também, né, Léo? Processo de rotina. Sim. No sentido que, assim, não quer dizer que você tem processos na sua empresa, que você tem momentos de acompanhar resultado, processos a serem seguidos, que você tem que viver em função deles, né? Perfeito. Você pode renovar, né, a estratégia, renovar... Será que esses processos fazem sentido? Será que não fazem, né? Então, Total. são coisas diferentes. Não quer dizer que você tem que deixar desorganizado, mas que você tem que renovar essa organização o tempo todo. Faz sentido? Faz total sentido. Até pegando essa referência que você trouxe, Igor, eu li recentemente um livro muito legal. Vou fazer uma recomendação aqui. Great CEOs are lazy. Bons CEOs são preguiçosos. Alguma coisa nessa linha. Eu não pesquisei ele aqui no Brasil, mas no resumo, tá? No resumo, o que ele trazia de exemplo para nós? Ele trazia que uma metáfora de que a empresa é como se fosse um grande jardim, né? E a gente vai plantando no jardim e a gente vai regando, né? Vai regando as plantas ali, as flores, as árvores e tudo mais. E talvez a gente já passou por isso, né? No nosso jardim a gente vai lá, a gente vai... Né? Tem a grama que tá aqui perto e aí tem uma um pouquinho mais longe que a gente plantou. A gente vai lá e na hora que a gente vai com a mangueira lá, de repente para a água. Aí você, cadê a água? Aí você olha ali, tem um nó, né? Tem um negócio que tá enosado ali, né? Isso é o que, trazendo a metáfora, é o que ele chama de gargalo. E nós que estamos empreendendo, que somos empreendedores, o nosso papel... Tô dando uma dica muito legal aqui. Nós que somos empreendedores, o nosso papel é a gente conseguir encontrar esse principal gargalo, esse nó. Aonde que tá travando a operação? Né? Qual que é um nó que trava, que é o maior? Tem vários, mas qual que é o maior nó que a gente tem? Porque é ali que nós temos que atuar. E aí a gente atua, né? Só desfaz isso. Obrigado. A gente desfaz esse nó e quando a gente desfaz esse nó, a gente consegue levar a mangueira mais longe e continuar regando a água, né? No caso, melhorando a empresa, né? Então, pegando o que você falou entre a rotina e os processos, a rotina, ela tá acontecendo na nossa empresa, né? No nosso jardim. Mas tem coisas que a gente tem que revisitar. Tem processos novos que a gente tem que desenvolver ou acabar com eles, dependendo, né? Exato. E aí eles são o que normalmente? Ligados a esses gargalos que a gente vai tendo. Então, assim, faz total sentido o que você falou. Legal. E aí a gente vai pro último C agora. Ah, sim. E aí nós temos o último C, que é cultura. Normalmente, muitos livros, né, didáticos, de grandes nomes, né, de grandes autores, a respeito de empreendedorismo, eles sempre começam com aquela visão, com aquelas frases, aqueles estudos, né, clássicos de missão, visão, valores e nananã. Talvez, como eu sempre falo, você que está nos ouvindo aqui, você se identifica com isso. Mas, cara, com aquela pilha de boleto que eu tenho aqui, eu não tô nem aí para missão, visão e valores. É isso, eu tenho 2 pessoas para pagar aqui na minha empresa, né, que tem que todo mês receber, não tô vendendo o suficiente e eu não tô nem aí se tem missão, visão e valores. Eu quero Fumaria, né? quero fazer o negócio acontecer. E eu vou ser bem sincero, Igor, eu concordo com esses empreendedores que estão pensando isso. Eu concordo com eles, porque realmente a gente tem compromissos que talvez sejam mais importantes. E é por isso que eu digo que o primeiro C, ele é o coração. Que o coração, ele meio que substitui essa missão, visão e valores. Perfeito. E ele é a semente, a fundação disso para que vai ser feito daqui a pouco. Vai ser feito ali na frente, quando as coisas já estiverem rodando um pouco melhor, né? Então, segundo aquilo que eu acredito, que eu já fiz acontecer e que eu prego, né, que eu ensino, não precisa se preocupar com missão, visão e valores no D0. Não se preocupe com isso. Se preocupe em vender, atender o cliente, fazer um produto de qualidade e ter diferenciais. Depois que fez isso, quando você tiver um pouco mais de pessoas seguindo, né, para o último C, então tendo, né, empreendendo com o coração, atendendo bem aos clientes, tendo um controle legal de fluxo de caixa, conseguindo manter a cadência, e com isso você vai ter umas 6, 7 pessoas na equipe, talvez um pouquinho mais. Aí sim, quando você tiver suas 10 pessoas, começa a pensar em cultura, né? E a cultura vem do quê, né? A cultura na empresa é tudo aquilo que acontece no dia a dia sem a gente pensar.
É isso. E para nós que estamos empreendendo, que temos uma equipe mais enxuta de, sei lá, como eu falei, né, 10, 15 pessoas aqui, por exemplo, cultura é tudo aquilo que acontece quando você não está na empresa. É isso. Essa é a cultura, né? E posso garantir, assim, ó, com todas as letras, Igor, que se a gente olha para nossa equipe e a nossa equipe atende o cliente mal, é rude com o cliente, passa a perna no cliente, sabe? E das coisas mais simples, aquelas coisas assim, deu troco errado, sabe? Sim. Se esse tipo de coisa acontece dentro da empresa, uma garantia eu posso colocar, que em algum momento você, que é empreendedora, você fez isso. Porque a pessoa, né, a nossa equipe, reflete. Eles copiam, né, com muita naturalidade aquilo que está sendo feito. Né? Então, se é cultural, né? Eu, empreendedor, né? Vou lá, termino a ligação com, sei lá, com o fornecedor. Termino lá, falo, nossa, terminei a ligação. Nossa, negociei, foi uma maravilha. Tirei até o último centavo. Cara, você está falando da cultura, né? E essa cultura vai ser perpetuada. Então, no método, eu mostro como identificar a cultura, como colocar e fazer ações deliberadas, né? Ações intencionais, né? De propósito, para que o empreendedor e a sua equipe consigam construir e modelar aquela cultura que eles querem. E aí, quando se tem uma cultura, né, quando percebe essa cultura e consegue trabalhar com ela, aí coisas como, não tem gente boa no mercado, né? Nossa, para que eu vou treinar as pessoas aqui dentro da minha empresa se elas vão sair amanhã? Coisinhas assim, sabe? Essas frases, se acendeu a bandeira amarela aí para você, dá um recado, presta atenção, né? Coisinhas assim, elas começam a deixar de ser problema, começam a deixar de ser dificuldade, né? Sim. Então você vai conseguir contratar com muito mais facilidade, muito mais naturalidade, né? As pessoas vão querer trabalhar na empresa, mesmo você tá sem vaga, começa a receber as pessoas, né? Pô, quero trabalhar aí, né? Consegue fazer com que as pessoas fiquem mais tempo também dentro da empresa, né? Mas às vezes, né? As pessoas veem, e isso é estatístico, que as gerações anteriores ficavam anos dentro das empresas. As gerações mais recentes, elas ficam ali 1 ano e meio, 2 no máximo. É diferente. Né? Mudou um pouco a cultura exatamente. Com o trabalho, né, das pessoas. Exatamente, mudou. Então, a gente tentar criar um ambiente, uma cultura que seja verdadeiro, não é fake. Se for fake, não vai dar certo. Uma cultura verdadeira faz com que sim, você traga as pessoas mais adequadas, aproxime elas da empresa e faz também com que elas se sintam mais felizes e fiquem mais tempo dentro da empresa, sem sombra de dúvida, não tenho dúvida disso. Léo, assim, se tivesse tempo a gente ficava aqui até amanhã, né? Eu acho que o papo tá super legal, mas a gente já tá caminhando aqui pro fim do nosso papo. E eu queria que você desse um recado final aí pro empreendedor, falasse um pouco também mais sobre o livro, sobre o lançamento, dar suas dicas finais aí pro nosso ouvinte. Legal, excelente, obrigado. Bom, pessoal, para você que está empreendendo, se você está começando ou tem ali suas 3, 4, 5 pessoas na equipe e está passando por uma dessas dificuldades, né, que eu comentei aqui, ou almeja dar esse próximo passo, o que eu posso fazer de convite para vocês é acessar leomac.com.br/inter, que lá vai ter uma oferta especial para você para conseguir adquirir o livro ainda no pré-lançamento. E o lançamento do livro vai ser agora, no dia 10 de fevereiro de 2024. E aí o livro já vai estar disponível em boa parte das livrarias do Brasil. Você vai conseguir comprar, né, nas livrarias online também, na Amazon e outras. Mas o recado que eu deixo aqui, né, acompanhe também as redes sociais, @Leomac no Instagram, porque lá, por mais que você olhe, né, e fale assim, pô, Léo, legal, o livro custa, não sei, lá, R$60. Por mais que ele custe isso e você não consiga comprar agora, você consegue aprender e ter conteúdo, perfeito, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? E uma das figuras, né, que me inspirou também a conseguir desenvolver esse livro e compartilhar esse conhecimento foi ninguém menos também, né, do que o próprio João Vitor, fundador aqui do Inter, também o Rafael, fundador da MRV, que são 2 irmãos que têm uma história muito comum no Brasil, que é do empreendedorismo familiar, né? Muitas vezes a gente começa a empreender como? Empreende com o pai, com a mãe, né? Chama o tio, né? Porque é mais fácil, né? E tal. Se empreender com sócio já é difícil, empreender em família é mais desafiador ainda. Então, são pessoas que eu admiro e que também fizeram, né, prestigiaram, né, me sinto prestigiado, que fizeram o prefácio do Eu Empreendedor. Perfeito, Léo. Obrigado aí mais uma vez pela sua presença. Encerramos hoje mais um Mil Contra. Lembrando que você pode acompanhar, né, nossa entrevista pelo YouTube, nosso canal do Inter, e também todas as plataformas de streaming como Spotify, Deezer e outros. Obrigado e até a próxima.